aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer mais um Descobrindo Pauper. Nós chegamos certinho na meta do vídeo passado. Na verdade, agora como eu estou gravando, já chegamos. Nós falamos sobre o ciclo de Ravnica, a cidade das guildas. Se você quer conhecer esse vídeo passado, vai estar na descrição do vídeo, vai estar no card aí na tela. E hoje nós vamos falar sobre o ciclo de Time Spiral, né? Espiral temporal. Mas, não esquecendo que a gente tem uma meta a cumprir. E essa meta nesse vídeo vai ser 80 likes. Só se atingir 80 likes, então até terça-feira que vem a gente continua a série. Só a gente vai dar uma interrompida porque isso dá um trabalho do cão, tá? Como é que a série funciona? A gente separa várias cartas comuns que saíram no ciclo de Time Spiral, tá? E aí a partir dessas cartas a gente separa o que é de útil e o que não é de útil. A gente apresenta as cartas que são úteis, mas que normalmente não vêm, por isso Descobrindo Pauper. E os que vêm em jogo, né, que já estão no formato, a gente só mostra. Se você quiser dar uma olhada com mais calma, além da minha explicação, é só dar uma pausada no vídeo. Nessa série, em princípio, tem muita carta utilizada. O Time Spiral foi muito benéfico pro Pauper, tá? Muitas e muitas coisas jogam no formato, então eu vou simplesmente apresentar e vou pular. Vamos começar então com o Campo Fibroluminal, a mágica branca, um encantamento. Ela joga bastante, então a gente pula ela. Desprezo de Compatrício é uma mágica muito interessante instante, que eu não conhecia. Se você já jogou outra mágica branca nesse turno, você não precisa pagar o custo para jogar essa carta. E ela destrói todos os encantamentos. Originalmente ela custa 4 manas e tem esse formato diferente que saiu exatamente nessa época para comemorar. Dízimo de mana também joga bastante, então não vou precisar apresentar para ninguém. Vamos lá. Fortificar é uma mágica instantânea por 1 branco e 2 incolores. Você escolhe uma das duas opções. Ou as criaturas que você controla ganham 2 de ataque, ou as criaturas que você controla ganham 2 de defesa. Lança solar também, bem presente no formato, não só de side, mas às vezes de main em alguns mono white da vida. Então passamos adiante. Leão de Juba Branca é uma criatura 2 manas 2/2 com flash, e quando entra em jogo se retorna a outra criatura que você controla para a mão do seu dono. É bem interessante, tá? Piscadela é muito comum, inclusive tem deck baseado em Blink, então pulamos. Vigia das Vendas Avianas, ele joga mais ou menos, então vou apresentar só por curiosidade, porque tem a habilidade Vanish, tá? O que acontece? É desvanecer, se eu não me engano. 3 manas 2/3 voar, e ela entra com 3 marcadores. Inicial de manutenção, vai tirando o marcador. Quando você não puder tirar mais marcadores, tu sacrifica ela. E quando ela entra ou sai de jogo, tu ganha 2 de vida. Agora então, vamos para os azuis. Caçador dos Sonhos, uma criatura que joga bastante, inclusive não preciso apresentar a ele. Dragonete de Cauda Espigada, uma criatura que foi evoluindo, né? Começou com Cria de Cauda Espigada, agora Dragonete de Cauda Espigada. É uma criatura 3 manas 2/2 voar. Você pode sacrificar ela e anula mágica alvo a menos que o controlador pague 2 manas genéricos. Ensinamento Místicos, esse também joga, Mystical Teachings também joga, então pulamos. Errante Udal é uma criatura que não vê muito jogo. Eu já vi alguns decks mono white agro que jogam com ele. Ele é 1 mana 2/1 que tem Shadow e na manutenção tem que pagar um azul ou sacrificar ele. Fantasma Fibrilante é uma criatura 2 manas 2/1 voar, que é do tipo ilusão. E cada vez que ele for alvo de mágica ou habilidade, sacrifica ele. Várias ilusões baseiam-se nesse tema de quando ela for alvo, sacrifica ela. Mas ela é bem forte, bem legal. No lógico, uma anulação que quase não vê jogo, dificilmente, mas eu já vi em algumas listas de controle. Por 2 manas azuis e X, anula mágica alvo, a menos que o controlador pague X. E ela tem Delve, então você pode remover carta do cemitério para pagar o X. Pensar 2 vezes, uma carta clássica do formato, então a gente vai passar. Predicência é uma mágica feitiço, 4 manas, que você joga ela, você vai fazer Scry 4 e depois vai comprar 2 cartas. Então você vai selecionar o que você vai comprar. Ricochetear é uma carta que quase não vê jogo, mal e mal nos sides às vezes, mas ela é muito forte. 2 manas instantânea, você retorna a criatura para mão do seu alvo, criatura para mão do dono, tá? Mas você pode em vez disso remover uma carta azul da sua mão para pagar o custo. Saqueador Yukor, uma criatura também com Shadow 2 manas 1/1. Cada vez que causa dano no jogador, você compra uma carta e depois descarta uma carta. Vidente de Braças
uma criatura 2 manas 1/3, mas a grande vantagem dela é que ela tem Morphs, quer dizer, você vai pagar 3 manas, jogar ela como se fosse uma 2/2. E a qualquer momento pode fazer a habilidade dela, ela não participa da pilha inclusive, tá? Então não pode ter alvo de resposta. Você retorna 2 ilhas para sua mão e usa a habilidade de flipar ela, transformar ela na sua 1/3. E quando você fizer isso, você compra 2 cartas. Ela tem tipo um Gush no braço. Ácido de realidade também não precisa apresentar, tá? Tem esse trip exatamente para isso. Então vamos pro preto. A Runar Esperança tem uma mágica que prova que preto também anula, tá? Por 2 manas pretos uma mágica instantânea, qualquer jogador pode pagar 5 de vida e anular essa mágica, senão essa mágica anula a mágica alvo. Chamado Mundo dos Mortos, uma mágica feitiço por 1 preto, você retorna a criatura preta do cemitério para sua mão, ou você pode pagar Madness 0. Cicópte Pútridro, na verdade foi um erro da minha parte, então pula ele. Crotalus Mortífero é uma mágica 1 mana preto e 5 genéricos, 1 instantânea com Delve, então você pode remover carta do cemitério para diminuir o custo da mágica e ela adiciona a criatura alvo não verde, e ela não pode ser regenerada. Definhamento Sombrio, uma mágica 6 manas instantânea, que adiciona a criatura não preta, mas por média você paga 1 mana. Então uma mágica de 1 mana, que você vai forçar um descarte por alguma habilidade que seja útil, para adiciona uma criatura é bem forte. Devoradores de Cérebro, uma carta 4 manas 4/2 e que com Madness você paga 2. Vamos pensar no Madness, tá? Esquece os 4 manas. Mas por Madness você joga uma criatura 4/2, mas qualquer jogador pode sacrificar uma criatura e se fizer isso, anula esse bicho. Em teoria ela funciona como um opcional. Ou ele é um édito, onde o cara escolhe sacrificar uma criatura, ou uma criatura. Ela não é tão bom, mas ainda assim é uma outra mágica com Madness bem interessante. O Esmilsa Tumba, uma criatura 4 manas 2/2, que por metro se paga apenas 2, um preto e um genérico. E se essa criatura vier do cemitério, você pagou o custo de Madness, né, desculpa, então você pode pegar uma criatura do seu cemitério e colocar na sua mão. Quem avisa a corrupção, joga bastante, então não vou apresentar não. Grave Perigo, então é um encantamento, um preto e um genérico. Ela é um encantamento, fica na mesa, quando uma criatura não preta entra em jogo, sacrifica esse encantamento e ela destrói aquela criatura. Guardião da Sepultura, joga às vezes, muito pouco. Eu até inclusive joguei agora há pouco uma match no Magic Online com um cara que jogava essa mágica. Ele é um preto e um incolor, 2/1. Quando entra em jogo, se tiver 4 ou mais cartas de criaturas do seu cemitério, você pode retornar uma carta do cemitério para sua mão, de criatura para sua mão. Vínculo Espiritual, um encantar criatura que dá lifelink para a criatura. E o Argero dos Cérebros, uma criatura 2 manas 1/1, você pode regenerar ela pagando 2 manas, e você pode sacrificar, e aquele jogador descarta 2 cartas. Isso só pode ser feito na manutenção. Vamos pro vermelho então. Auréola de Poeira, um encantar criatura por 1 mana vermelho, você encanta a criatura alvo e a criatura... Puta que pariu essa mosca, tchê. Auréola de Poeira, então, um encantar criatura que por 1 mana se encanta criatura alvo, ela ganha mais 2/0 e não pode ser defendido por criaturas com voar. Enterrado e Morto, uma split card vermelha, que por 1 mana com morto você causa 2 de dano à criatura alvo, né? Ou enterrado por 3 manas, um vermelho e 2 de color, você retorna para a mão do seu dono uma criatura que você não controla. Espírito Guia Símbio eu vou passar porque ela joga bastante, principalmente no Modern, ela é bem conhecida. Fenda de Solo, uma das poucas cartas com Storm, que por 1 mana você faz com que a criatura que não voe não possa bloquear esse turno. Força Bruta, o Giant Growth vermelho, tá? Por 1 mana você dá mais 3/3 para a criatura alvo. Machado Rampejante, uma carta que joga um pouco. Por 1 mana você pode pagar 5 a mais ou descartar uma carta, e ela dá 5 de dano na criatura alvo. Marechal de Guerra Mog, isso choca muito, então vamos passar adiante. Digo mesmo agora para Riftbolt e para Rancor Antigo. Aqui salteadores Gatanianos, uma criatura, um vermelho, 2 vermelhos e 3 incolores, que quando você estiver no Hellbent, quer dizer, se não tiver mais cartas na mão, ela ganha mais 2/2, então ela fica 5/5, e o morph dela você descarta uma carta. Isso jogou bastante há um tempo atrás, principalmente quando você era T2, por causa do Hellbent e por causa de desencadear habilidades com Madness. E aí, o Keldon Marauders, que roubou a cena, que deixou maior do que deveria. Ladrão! E ele já joga bastante, então não vou apresentar. Então bora pro verde.
Aranha da Penumbra, uma criatura 4 manas, 2/4, que pode defender o voador. E quando ela morre, ela vira uma aranha, ela deixa uma token de uma aranha preta, 2/4, que também defende o voador. Arqueiro de Espiraflora, um elfo, um verde e um genérico. Elfo arqueiro, 2/1, que tem reach, então ela defende como se pudesse defender uma criatura com voar, e ela tem Death Touch. Auguratriz de Lenoir, uma criatura que às vezes joga nas versões de Infect. Por um mana ela é um 0/3, e você pode sacrificar ele na manutenção e dar +3/3 e atropelar para a criatura alvo. Busca pela manhã, não joga tanto no Pauper, mas no Modern joga bastantinho, principalmente no Escape Shift. Por um verde e 2 incolores, você pode procurar por um terreno, coloca em jogo e então embaralha o seu Grimório. Ou você paga um verde, coloca 2 marcadores de suspender, e a cada manutenção você tira um marcador. Quando não tiver mais marcadores, ele executa a mágica. Um Fion Tonal, uma mágica, um verde e um genérico, feitiço. Se você tiver 4 ou menos terrenos na mesa, você pode procurar por um terreno e colocar ele em jogo virado, um terreno básico, né? Ou você pode ciclar um land, ciclar essa carta sacrificando um land. Emoções da Caça, uma mágica, um verde que dá +1/+2 e tem flashback pagando um branco. Encarregadora da Essência, uma elfa xamã de um verde, mais uma sister, né? Por um mana você larga uma criatura e para cada outra criatura que entrar em jogo você ganha 1 de vida. Envolto em Vigor, uma mágica, um verde e um incolor. Você regenera todas as criaturas que você controla. Força em Números, eu joguei nas primeiras versões do BG Elfos, né? Por um verde e um genérico, você dá +X/X para a criatura alvo, onde X é o número de criaturas atacantes. Horda Germinal, uma mágica que é legal, joga relativamente pouco no Pauper. Por um verde e um incolor, você joga uma token de Saprófita na mesa, e ela tem Buyback 3 e tem Convoke. Aí você pode mesclar essas habilidades de Convoke com Buyback para acelerar e reutilizar essa mágica bastante. Jiboia Macenta, uma mágica, um verde e um incolor, 2/1. E aí, diferente da Jiboia original que tinha travessia de ilha, essa tem travessia de pântano e paga um verde e regenera ela. Limo Ácido de Monvuli é uma mágica, 2 verdes e 2 incolores, um feitiço. Destrói terreno alvo, você pode procurar por uma floresta e colocar em jogo virado. Cero do Primórdio, uma mágica, um verde e um genérico. Você deixa o encantamento na mesa e a qualquer momento você pode sacrificar isso daí e ele conta como se fosse um desencantar ou naturalizar. Ele destrói o encantamento ou artefato alvo. Vidente de Fandian é uma mágica, um verde e um incolor, 1/1, e você vira, compra uma carta. Se não for um terreno, você descarta essa carta. E aí serve para desencadear Madness. Bom, vamos então para os artefatos, que na verdade é um artefato só. Esfera Cromática, joga pra caramba, tanto em Affinity quanto no combo doido, como em quase tudo, tá? Dos cool dots da vida, então passamos. O mesmo a gente fala dos terrenos, que jogam pra caramba, afinal, Terramorphic Expanse é muito mais comum do que muito terreno básico de tanto que já saiu. Vamos então agora para séries de cartas. A gente tem vários Fractos que foram lançados nessa edição, principalmente Time Spiral, tá? Então eu só vou passar eles. Alguns deles jogam bastante, alguns não, tá? Tem Fractos de todas as cores, de habilidades diversas. Todos estão aqui, são os Pauper, né? Os comunzinhos, mas alguns deles, além deles, saíram incomuns e raros. E ele serve exatamente para a gente poder criar decks, inclusive esse sim, o Fracto de Tendão, é um dos mais utilizados. Tem alguns que são bem subestimados. Esse aqui é bem interessante também, o Bone Split, né, o Lasca-Ossos. Esse é bom, nesse não tanto. Assim vai. Tem várias habilidades, utilidades, alguns meio pesados para o que faz. Esse é bem interessante, que gera mana, da vigilância, da Shadow, da veneno, Poison 1 e o que dá flanking. Bom, além dos ciclos de Fractos, que tem bastante, se você quiser olhar com calma, você pode pausar ou procurar as cartas. Saiu cartas do tipo fungo, tá? São criaturas que ela tem uma habilidade simples. Cada manutenção você coloca um marcador. E você pode tirar X marcadores, que muda, por isso que eu falei X, né?
tirar esses marcadores e colocar um Saprófita 1/1 em jogo. Então essa criatura, ela é tipo um Lorde da edição desses fungos, tá? Por 5 manas, 2 verdes e 4 genéricos, ou 3 genéricos, logo uma criatura tipo fungo 4/4, e nessa manutenção coloca um contador. E ele fala o seguinte, ele é Lorde porque ele diz assim, as criaturas que você controla, não só ela, você precisa apenas tirar 2 marcadores de esporos para gerar um Saprófita. Em teoria, todos os outros precisam pagar 3 marcadores, mas quando essa criatura está na mesa, é apenas 2. Aí nós temos aqui o Geminador de Talidia, uma criatura 3 manas 2/2, que na manutenção ela vai ganhar um marcador, você pode tirar 3 marcadores a qualquer momento e colocar um Saprófita na mesa. Além disso, você pode sacrificar um Saprófita e a criatura alvo ganha mais 1 até o final do turno. Talidia Caracol, então, uma criatura 1 verde e um genérico, 0/5, Defender. E ela vai também ganhando marcadores, você pode tirar 3 marcadores e colocar um Saprófita 1/1. Talidia Selvagem, uma criatura 5 manas 5/2. Você também vai botando marcadores nele, removendo 3 marcadores, você pode botar um Saprófita 1/1, e sacrificando Saprófita você pode regenerar o fungo alvo. Um Talidia Vatisporo, uma criatura 2 manas 1/1, nessa manutenção bota marcador, removendo 3 marcadores, larga um Saprófita, sacrificando Saprófita, a criatura alvo ganha haste. E o Talidia Preto, né, o Talidia Esporo Mortífero, 2 manas 1/1, também, em manutenção coloca marcador, tirando 3 marcadores, você gera um Saprófita, você pode sacrificar um Saprófita para dar -1/-1 para a criatura alvo. E para finalizar, a gente tem os círculos de medalhões, que também tiveram medalhões nessa edição. Alguns são de 2 manas e alguns medalhões são de 1 mana, mas tem cada uma cor e você pode escolher um entre várias habilidades. O que mais joga é o branco, que é esse aí que está na tela. Tem também o verde, que pouco joga, o vermelho, o preto, que acho que é um dos piorzinhos tem, e o azul. Esse daqui jogou um tempo na época, até porque ele conseguia matar criaturas. Ou fazer o oponente descartar carta, né, no azul. Então, pessoal, a meta tá posta. Espero que vocês tenham conseguido entender todas as cartas. O vídeo ficou mais curto porque eu não tô com muito tempo para gravar nem editar. Mas todas as cartas estão aí. Se quiser olhar com mais calma, pode pausar o vídeo. No mais, pessoal, espero que todo mundo esteja gostando dessa série. Tá dando muito trabalho fazer, mas eu particularmente era uma proposta inicial do canal e eu tinha que cumprir. Então, conto com a colaboração de vocês para ter aí nossa meta batida até terça-feira que vem, para mim começar o novo vídeo Descobrindo Pauper. Para todo mundo que gosta dos vídeos, deixa o like aí. Não esquece que domingo tem live, como sempre. Se não faltar luz ou internet na minha casa, vai ter live, nem que seja do celular. No mais era isso, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado. Deixa aí seu comentário se errou alguma coisa, que sempre eu erro. E é isso. Até!